Visualize essa cena comigo. Você decidiu tirar umas férias, descansar, espairecer, né? Tirar um tempo. Decide ir pra praia, tomar aquela água de coco, pegar um mar, pegar um sol. E bom, vambora, né? Levar a esposa, leva sobrinho, leva mãe, família ali mais adjacente. Então, quem tiver pra ir, vambora. E é isso, tu tá lá, que não sei o que lá, tomando a tua água de coco, comendo seu camarão, e você tem um evento para ir, né? Você lá tem seus itens de colecionador, você vai numa exposição justamente expor esses itens, né? Agora tá lá mostrando suas coisas, tá tirando uma onda com a galera, tirando foto, conversando, né? Até que chega um troglodita, que era um cara que você já xingou nas redes sociais, criticou muito, botou apelido, coisa do jogo. E esse troglodita, por sua vez, uma figura pública, assim como você, e deputado, candidato a deputado, né? Candidato a um cargo político. E ele vem ali com seus guns atrás dele, né? Querendo te cobrar por coisas que você falou na internet, né? Nando Moura estava lá na sua exposição de carros, expondo seus carros, e o engenheiro Léo, com os seus capanguinhas, estavam de tocaia. Eles foram até o evento justamente, unicamente, para fazer isso. Me chama de aborteiro na minha cara. A partir do momento, vamos dar um passo para trás e vamos dar uma analisada na situação do Nando Moura. Longe de gostar, não gostar, foda-se, né? A questão, vamos entender ali como indivíduo. Tava lá junto com a família, né? Como ele mesmo falou, tava com mãe, com bebê de colo, e que nos cai esposa e afins, né? Aí chega um cara que você conhece bem, que você já xingou, que você já trocou muitas farpas na internet, com seus guns acompanhando, e começa a te cobrar ali, né? Começa a te cobrar, querer que você entre na dança junto com ele ali, né? A partir desse ponto, tinham três opções de ações que o Nando poderia fazer, né? Creio eu. Ele poderia tentar ao máximo ali desescalonar a situação, né? Não engajar ali na provocação. Ele poderia escalonar a situação, né? Aí a única forma que eu imagino é realmente se ele partisse para agressão, porque escalonar uma discussão é só gritaria ou agressão física mesmo, né? Ou ele poderia entrar na dança do engenheiro Léo, que acredito que foi o que ele fez. Quando ele pega o celular e começa a gravar e chamando reiteradas vezes o engenheiro Léo de aborteiro filho da puta. A partir desse ponto, agora olhando da perspectiva do engenheiro Léo, você vai de caso premeditado, né? Você já se planeja fazer uma emboscada ali ao seu adversário político. Ele com certeza ficou pensando muito tempo e matutando o que ele iria falar para o Nando Moura quando ele encontrasse o Nando Moura pessoalmente, né? E por mais que no momento, na situação, claro que a emoção aflora ali, né? A adrenalina vem no corpo, ele já tinha pensado nisso que ele ia fazer, diferente do Nando Moura que foi pego de surpresa, entende? Então, a partir daquele momento que o Nando Moura começa a dar o que ele queria ali, né? A chamar ele de aborteiro, filho da puta, que foi exatamente o que ele pediu. O Engenheiro Léo já traz a outra narrativa de que aquilo que o Nando Moura estava fazendo era imputando um crime no Engenheiro Léo, ou seja, uma difamação, o que fez ele se sentir no direito e dever, como um homem de H maiúsculo, de agredi-lo, né? De dar um tapa na cara dele ali. Mas vamos por partes. Primeira coisa, o Nando Moura não disse nada que o engenheiro Léo não tenha dito, né? Como ele mesmo disse, falando lá dos autistas e
PCDs. Aborto é uma palavra muito forte, então eu vou dizer interrupção da gravidez, né? Ele é a favor da interrupção da gravidez, como ele mesmo fala, nessas crianças. E ele mesmo compara o termo interrupção da gravidez com aborto. Então até aí não tem nada de errado. O Nando Moura estava fazendo uma crítica, ele como um crítico do aborto, estava fazendo uma crítica de uma forma realmente irônica, sarcástica, jocosa, podemos até dizer assim, né? O que não tem nada de difamação, diferente do que o engenheiro Léo fez, que foi ir até o Nando Moura, caçar confusão. Quando ele acha a confusão, ele agride o Nando Moura. Quando ele dá aquele tapa, a primeira tentativa de tapa, né? E depois o tapa de fato, o Nando Moura dá uma arrumadinha no boné, assim, né? E continua a dança. Ele continua chamando o engenheiro Léo de aborteiro filho da puta. Então, se a gente pensar por esse lado e analisar de forma mais fria, sem emoção e sem molecagem também, né? Eu vou entrar daqui a pouco nisso, mas é um fenômeno dos trogloditas moderninhos tratarem a masculinidade em abstrato como qualquer coisa que eles querem que seja naquele momento que justifique atos de molecagem. Entendeu? Tipo, traiu porque o homem é assim mesmo, é um tesão descontrolado. Agrediu porque o homem é assim mesmo, ele não leva desaforo para casa e ele agride se necessário. Sentiu tesão nas refugiadas de guerra da Ucrânia porque homem é assim mesmo, não está morto, elas não estão mortas. Eu queria entrar justamente nesse mérito de quem foi o homem, com H maiúsculo, na situação. Temos duas pessoas nesse conflito. De um lado, um homem que foi surpreendido por esse outro, que estava acompanhado da esposa, da mãe, de sobrinhas, crianças de colo, não sei se é sobrinha, mas é criança de colo, né? E temos o outro, que estava acompanhado dos seus guns, que foi, de caso pensado, justamente no intuito de oprimir esse outro cara, de subjugá-lo, né? Então, nesse sentido, fica fácil ver que a atitude mais sábia foi a do Nando Moura. Ele agiu como a pessoa mais sábia e com mais razão naquela situação. Ele não recuou, mesmo perante a agressão, e não retrucou com mais violência, o que seria a receita do desastre. Porque, sinceramente, até agora já jogando com o que o engenheiro Léo disse posterior à treta sobre o prendeu matou, né? Quando a gente não tem o prendeu matou, é tapa na cara. Quando a gente tiver o poder, é prendeu matou. Então fica meio difícil de entender qual era a verdadeira intenção do troglodita moderninho com seus capanguinhas ao fazer um ato desse. Se o intuito dele era que escalonasse a ponto de legitimar uma violência maior em grupo para cima do Nando Moura, então, infelizmente, ele não atingiu esse objetivo. Felizmente também, né? Porque o Nando Moura conseguiu ali se controlar. Nesse caso, ele teve um ato de vontade superior ao ato de vontade do engenheiro Léo. Como ele mesmo disse, eu não tenho sangue de barata, não vou aceitar que o cidadão fique falando isso na minha cara. Então, ele não conseguiu se controlar, diferente do Nando Moura, que até no vídeo depois que ele grava lá, dá pra ver que ele tá se tremendo de raiva. Mas é isso. Evitar uma tragédia maior ao troco dessa humilhação pública por parte da oposição, porque muita gente também, se você entrar no próprio perfil do engenheiro Léo, tá bem crítico, foi bem crítico a essa posição dele, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, posterior a isso, foi um corte que eu vi do Kim Kataguiri, onde o Kim Kataguiri
Faz mais ou menos assim, né? Gente, eu não posso falar isso, porque eu sou deputado. Mas o meu pessoal precisa falar. Ah, quer saber, gente? Eu vou falar. Isso foi um tapinha de puta. Aí eu fiquei me perguntando, quem é a puta aqui em Kataguiri? Quem é a puta dessa situação? Se ele quis dizer que o Nando Moura era a puta da situação, porque o tapa do engenheiro Léo foi um tapa que se dá em puta, né? Tipo Nina Bravanel. Então, tudo bem. Mas a gente tem um problema mais profundo aí. Se pensar no consciente e inconsciente coletivo do movimento que entende o mundo dessa forma. Agora, se você pensar que a puta era o engenheiro Léo e que um tapa de puta você não revida, tá? Porque você aceita ali, porque você sabe que a pessoa no momento está fora de si, igual o engenheiro Léo estava. Então, nesse ponto, acredito que sim. Acredito que é justo categorizar o tapa dessa forma. Troglodita, a gente sabe. As criaturas da caverna, o homem das cavernas, aquele cara ignorante, nos dois sentidos, no sentido intelectual e no sentido social, né, do tato ali. Quando eu vejo, por exemplo, as reações nesses últimos dias, como o engenheiro Léo tratou da situação, muitos membros do MBL, muita militância também. O próprio Charlie Barkley teve uma coach muito bem colocada sobre um post do engenheiro Léo, e realmente, quando um obeso, sem músculo, sem filhos, sem esposa, que nunca foi para a guerra, defende que um homem só é homem quando ele vai para a guerra, tem filhos, é musculoso e tem esposa, é um descolamento da realidade e uma cosmovisão muito perigosa, para dizer no mínimo. Quando essas pessoas ainda estão na busca pelo poder institucional, poder utilizar o aparato do Estado, isso acende um outro alerta também. Mas é muito engraçado como esse culto ao que é ser homem, esse homem selvagem, esse homem que não leva desaforo para casa, esse homem que bobeou, levou, tá entendendo? Essa figura idealizada do Liver King, do homem primitivo, bruto, que conquista a sua mulher, que conquista o seu espaço, que conquista o seu inimigo, esse discurso e essa idealização entra em contato com pessoas, homens, que tiveram tantos problemas com a própria masculinidade, que são, por exemplo, os homens do MBL, nós temos uma combinação trágica e cômica. Tragicômica. Eu anotei aqui uma pergunta no meu caderninho que queria compartilhar aqui com vocês, que é: por que o MBL tem tanto problema com mulheres? E o que eu quero dizer com isso? Nós temos o vídeo do Renan Santos, o presidente da missão e candidato à presidência, brincando que se o bar que a namorada dele, a ex dele, que na época era namorada, escolheu para que eles forem, ele e os seus militantes forem, estivesse fechado, ela seria estuprada coletivamente, né? Mas é só uma brincadeira entre casal. Sobre o Mamãe Falei, também não precisa elaborar muito. Nós temos o próprio áudio da Ucrânia, todos os posicionamentos dele sobre mulher e etc. E é curioso que esse comportamento que levou à perda do mandato dele de deputado estadual ou vereador, sei lá, se transformou numa virtude e identidade dele dentro do MBL. Se você vê até como o Renan trata o Arthur, sempre tem essa questão de mulher, ele entende. Ah, o Arthur ficou feliz que entrou mais mulher no movimento, ele percebeu. E até conversas de bastidores aí, fofocas,
dizem que ele é bem mais investido nas mulheres do movimento mesmo, né? Aí nós temos também o Guto Zacarias, ou Abortarias, que num áudio que está aí público para quem quiser ouvir, ele diz, né, abre aspas, dada todas as opções, eu não entendo por que não fazer o procedimento, fecha aspas. Talvez não seja exatamente assim, mas é por aí, né? Ou seja, dadas as circunstâncias de que o aborto é super seguro na clínica caríssima do Pinheiros, eu não vejo por que você não fazê-lo. Isso é uma certa forma de coerção, talvez, para os meus olhos leigos. A própria situação com a Espectro Cinza mesmo, ela mesma disse que foi maltratada antes de entrar no movimento, quando estava, e agora depois sendo atacada. Temos o Gabriel Piauí, que supostamente deu em cima da gótica do MBL e de outras pessoas aí também, né? Temos o engenheiro Léo, que dentre outras coisas também se envolveu em questões com a gótica do MBL, de primeira no Redcast, dando a entender, né? Dando lá a entender que ela deu em cima dele, e ele, como um homem virtuoso, não flertou de volta. É isso aí, engenheiro Léo. Boa. E, posteriormente, depois dele ter sido cobrado ao vivo pela Mabel, né, pela gótica do MBL, ele se faz de João sem braço e ainda depois diz que a cintura dele tá mais fina que a cintura da menina ali de 18 anos, né? Que vale lembrar que ela tem 18 anos, né? Então, são sempre coisas muito esquisitas, situações muito esquisitas entre os membros da cúpula ali do MBL e o sexo feminino, né? As mulheres no geral. E como você atrai aquilo que você é, os militantes não ficam muito para trás nisso. O MBL, ele se engaja muito no ressentimento jovem. Isso é fato dado. Tanto agora nessa guinada mais extremista dele, extremismo mais alt-right americana, mais digitalizado, né? Na fala, no tom, esse tipo de coisa. E tratando dos preconceitos comuns da nossa população, da nossa sociedade, pelo menos brasileira, né? Então a gente tem cenas como o Arthur Duval dizendo que a culpa do filho traficante é da mãe, que escolheu o moreno alto com cara de malandro. Percebe a inveja, o ressentimento na fala desse cara que provavelmente já perdeu alguma mulher para um cara moreno, alto, tatuado, com cara de malandro? Com isso a gente tem uma militância jovem, ignorante e soberba e muito ressentida e com muitos problemas com as mulheres também. Como nós vemos até no evento, no último evento do MBL, que eles puxaram a bandeira e os caralho a quatro lá, teve um apoiador que postou no Twitter que ficou esperando o evento todo na frente do banheiro feminino, porque em algum momento a Espectro Cinza ia precisar fazer um xixi, e daí ele podia estar lá e pedir uma foto com ela. Isso me leva ao último ponto, que é o que mais me interessa, talvez, e é o que eu menos desenvolvi o pensamento, que é qual deveria ser a posição de um cristão, aquele que se diz cristão, se diz católico, reformado, protestante, alguma denominação, e o MBL? Um cristão deveria apoiar o MBL? Uma coisa que me chamou a atenção nas respostas do vídeo e nas respostas da militância eram muitos perfis com bandeirinha do Vaticano ali no nome e endossando essa posição do engenheiro Léo, dizendo que é para apanhar e ficar calado, que aprendeu matou. Eu fico pensando, em que momento Jesus Cristo defendeu, prendeu, matou, sabe? Ou dar a outra face é só uma forma fraca, derrotista de ler o evangelho, né?
Por mais que o engenheiro Léo, eu creio que não seja um cara tão ligado à religião assim, parte da identidade do MBL se ancora nisso, inclusive com o Renan Santos se convertendo ao catolicismo no começo desse ano, né? É igual eram os romanos, né? Foi do mitraísmo, adorando o Deus Sol, os deuses pagãos, para católico, né? Como realmente aconteceu com os romanos na época da Igreja Triunfante. Depois de pensar por um bom tempo, mas não muito tempo também, entendo que o posicionamento correto de um cristão deveria criticar a violência a todo modo. Ainda mais se você pensar no caso do engenheiro Léo, que foi atrás da confusão, não foi a confusão que veio até ele, né? No caso, por exemplo, você poderia justificar uma agressão do Nando Moura, porventura, que se sentiu ali ameaçado, acuado e decidiu decidiu retrucar com a violência. Porém, quem deu a violência foi quem caçou a confusão. Então, acredito que dessa perspectiva, não tem como um cristão ser complacente com essa atitude do engenheiro Léo. E veja bem que é interessante, né? Que se você abrir o engenheiro Léo lá, o Instagram dele, tem mais vídeos falando sobre porra nenhuma, sobre qualquer outra pauta, do que pautas sobre o estado de São Paulo, sobre mudanças estruturais na vida do povo paulistano e paulista também, né? Já me estendi demais, nem vou saber concluir, nem sei como é que ficou a linha de raciocínio, mas tá tudo bem. Essa foi uma prosa de improviso. Esse é o Trabalho e Tanca. Meu nome é Pedro Moraes. Obrigado para você que assistiu até aqui e comenta aí se você concorda ou discorda da situação. Tchau, tchau.